Antes de nós entrarmos na mensagem, também eu preciso que os irmãos estejam orando pelo nosso país. Nós vamos estar entrando em missões mundiais. Eu falei agora há pouco isso, né? O último domingo de fevereiro, né, irmã Nancy? Nós vamos estar entrando na campanha de missões mundiais. E você tem que pedir a Deus o que Deus quer de você, nesse grande projeto, nessa grande obra de evangelização mundial. O que Deus quer de você. O que Deus quer. Então, peça a Deus orientação quanto à oferta, quanto ao que você vai fazer para que as almas sem Cristo sejam alcançadas. Nós estávamos falando na classe do jovem agora há pouco, e a irmã Michele estava falando uma coisa que é fato, e nós sabemos muito bem disso. A irmã Michele já esteve lá na China, não é isso, irmã? Já esteve lá na China, e ela estava colocando que tem muitas, não são poucas, mas muitas pessoas ainda que nem sequer sabem quem é Moisés, quem foi, aliás, Moisés, Mar Vermelho, que negócio é esse Mar Vermelho? Andar sobre as águas, Jesus, quem é esse negócio? Jesus, não sabem. E precisam ouvir de Jesus Cristo. Porque a alma que não se converter, essa vai para o inferno. Imagine quantas pessoas no mundo, não só lá, mas no mundo ainda não conhecem Jesus Cristo. Então precisamos trabalhar, nos empenhar para fazer a obra do Senhor. Então você, peça a Deus sabedoria e orientação para poder chegar ao que Deus quer de você, o que Deus quer e espera de você. E nesse ponto também eu peço aos irmãos que estejam orando, os irmãos viram essa semana na Turquia, na Síria, aquele terremoto terrível, segundo as últimas notícias, mais de 25 mil pessoas morreram, e mais de 20 também, outras tantas, 20 mil estão hospitalizadas. Quer dizer, os irmãos precisam orar por essas pessoas que estão lá, não sei se são crentes, quem são, não sei quem são, mas os irmãos estejam orando por eles, pelas famílias ilutadas e do mundo afora, porque a gente sabe que esse é um caso. Temos também em outros lugares no mundo, também pessoas passando por muita dificuldade. Então, estejamos orando por essas pessoas, pelo mundo afora. Vamos meditar hoje os 4 objetivos da igreja. Os 4 objetivos da igreja. E eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, que os irmãos conhecem muito bem, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Os irmãos conhecem, os embaixadores sabem esse texto de cor e salteado, porque eles repetem muito esse texto, né? Né, Guilherme? Você sabe de cor, né, Guilherme? Ô, Guilherme não. Pietro, sabe esse texto de cor e salteado, né, Pedro? O embaixador tem que saber. Né? Isso aí. Felipe, puxa a orelha dele. Mateus 28, 19 e 20. Preste atenção na mensagem do texto escrito. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que eu te ordenei a vocês. Essa é a versão da NVI, né? E eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Na versão mais conhecida dos embaixadores, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 4 objetivos eu encontro nestes 2 versículos. 4 objetivos para a igreja. O primeiro objetivo que está claro aí, bem claro, fazer discípulos. Fazer discípulos da nossa localidade. É isso que está escrito aí? Na sua casa, é isso que está escrito aí? Todas as nações. Você sabe que existem nações no mundo que você nunca ouviu falar? Existem nações no mundo que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Eu ia trazer um exemplo, eu vi, mas esqueci de anotar e agora esqueci também o nome. De tão conhecido que é essa nação, esse país. Trago depois para os irmãos. Mas a curiosidade leva o irmão, com certeza, a pesquisar, que eu sei que todo mundo aqui gosta disso. Abra o Google e veja lá as nações do mundo. Você vai ver cada uma que você não vai saber nem falar o nome dela se bobear. É de lá também que Jesus Cristo está dizendo para você ir e fazer discípulos. É para lá também.
Segundo objetivo, que está aí bem claro no texto, batizando-as. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É outro objetivo que a igreja tem que colocar isso na cabeça. Batizando-as. Daqui a pouco eu vou comentar algumas coisas interessantes sobre isso aí. Terceiro objetivo, bem claro no texto, está o quê? Ensinando-as. Ensinando-as a observar o quê? Todas as coisas, não algumas coisas, ou quem sabe aquilo que você acha que deve, mas sim todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a quarta e última, essa eu deixo para os irmãos. Aonde está aí nesses versículos? Onde você encontra nesses versículos? Ele está conosco, é certeza, mas eu digo o objetivo da igreja. Primeiro, ir fazer discípulos. Segundo, batizar. Terceiro, ensinar. A quarta e outra coisa importante aqui, que é o objetivo da igreja. Ensinar é observar. Né? A quarta e outra coisa, ela está aí colocada de forma sutil, intrínseca no texto. Sabe qual é? Quem ensina, ensina alguma coisa. Mas vai ensinar o que se não aprender? A quarta coisa da igreja é ensinar. Mas para ensinar, nós precisamos aprender. Você está aqui sentado. É um objetivo da igreja. Louvar e adorar a Deus. Você está através da nossa internet também nos assistindo. Você também precisa aprender para poder ensinar. Um dos grandes problemas na história da igreja, do cristianismo, é que muitos séculos passaram, e muitas épocas, e muitas coisas foram ensinadas que Cristo nunca ensinou e deixou para ser ensinado. E a gente vai ver uma delas daqui a pouco. Você precisa aprender para poder ensinar. No versículo 28, no versículo anterior ao versículo 19 e 20, o versículo 18, Jesus Cristo chega para os seus discípulos e diz o quê? O que ele diz aí? Então aproximou-se Jesus Cristo dos seus discípulos e disse: foi-me dado o quê? Toda a autoridade. Aonde? Nos céus e na terra. Então, deste versículo, nós vamos começar a caminhar aqui. Jesus Cristo, quando diz, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, ele está querendo dizer para você duas coisas. Primeira, nós estamos debaixo de autoridade. Não somos autoridades aqui. Nós estamos debaixo de uma autoridade. E todo mundo sabe que quando nós estamos debaixo de uma autoridade, nós temos que fazer o quê? Obedecer. E essa não é uma escolha. Essa atitude não é uma escolha. Essa atitude, obedecer, não depende do que eu quero ou do que eu não quero. Eu tenho que fazer. Jesus Cristo se reúne os seus discípulos e vira para os seus discípulos e para você também, porque nós somos os discípulos de Cristo, e diz o seguinte: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Foi me dado, acabou e ponto. Se eu tenho toda a autoridade, vou lhe dar uma ordem. Qual é a ordem? Portanto, ide. Ele já começa por aí. Portanto, ide. Esse verbinho aí, ide, está no imperativo afirmativo da segunda pessoa do plural vós. Ele não está dizendo ele. Ele não está dizendo ele. Ele está dando para você, de uma forma afirmativa, de uma forma imperativa. Faça. Pregue, vá. É um objetivo que você, como discípulo de Cristo, tem que fazer. Ide. Você tem que ir. Não é uma escolha. Vou quando eu quero, talvez amanhã, quem sabe depois, hoje eu estou cansado.
Me desculpe falar, mas eu vi sábado, acho que foi sábado, aquela reportagem de um cantor popular que está fazendo, acho que é 83 anos. 85, 83, 85, cantor popular. E o repórter faz a seguinte pergunta: quais são os seus projetos para o futuro? Ele falou: eu tenho um show para apresentar em 3 atos. Quem viu a reportagem sabe o que eu estou falando. Como eu não estou querendo fazer propaganda para ele, não vou citar o nome. 85 anos, o cara ainda vai fazer 3 shows, 3 apresentações. Uma no Rio, outra em São Paulo e a outra ele não falou. Eu fiquei, gente, 85 anos o camarada tem nas costas, ainda tem projeto de fazer show. Ele está dando um show na gente. Que muitas das vezes, com muito menos, estou cansado. Não estou dizendo quem tem problemas de saúde, não é isso. Tem muita gente aí nova que chega uma hora e fala: estou cansado. Deixa o outro fazer. Jesus Cristo ele não está dizendo isso para você. Ele está dizendo: ide. Eu estou dando para você uma ordem imperativa para você fazer. Você tem que fazer, não tem jeito. Fazer o quê? Discípulos. Isso é muito importante para nós, irmãos. Como é que isso funciona, então? Prestem atenção comigo. Como é que isso funciona nas nossas vidas? Como é que isso vai acontecer nas nossas vidas? Primeiro, quando eu me dedico ao estudo da palavra de Deus constantemente. Não é esporadicamente, é constantemente. Olha o que Deus diz para Josué, capítulo 1, versículo 8, quando ele estava entrando na terra prometida. Ele, líder do povo de Israel. Não deixe, diz Deus a Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Aí você percebe uma coisa, porque muitos crentes não têm uma vida próspera. E eu não estou dizendo questão financeira só, não. Em todos os aspectos, inclusive espiritual, principalmente. Vivem capengando espiritualmente. Vivem em pecado constantemente. Não estou dizendo que ninguém aqui fica livre disso, não. Isso é um problema sério. Mas muitas das vezes nós estamos doentes espiritualmente porque deixamos de meditar na palavra de Deus. A palavra hebraica Hagar, a palavra hebraica usada aqui por Deus, esse verbo tem a intenção de meditar, mas não é sentar e ficar meditando, não. Não é isso, não. A palavra meditar é pensar, é estudar e, por incrível que pareça, falar, expressar. Ela tem uma questão aqui interessante. Quando Deus diz para Josué, Josué, medita. Ele está dizendo assim, não é para você sentar e ficar só lendo a Bíblia, o versículo, quando você achar que é aquele interessante, né? E depois está bom. Não. É meditar, é ler, é estudar, é aprender, é falar e é expressar. Às vezes nós estamos deixando, irmãos, de viver muito para nosso Deus e estamos só perdendo para com o nosso Deus e deixando a nossa vida num problema sério. Porque em vez de prosperarmos, estamos caminhando para trás. E o reino dos céus, em vez de crescer, está cada vez mais diminuindo. Porque eu deixo de meditar na palavra de Deus. Segunda coisa importante, segundo passo importante. Primeiro, meditar. Grava isso. Segundo passo importante é ir. Ir. Vá. Imperativo. Afirmando, vá. Vá ao campo. E onde é o campo, irmãos? A gente fala assim, onde é o campo? Vamos lá. Onde é o campo? Onde nós estamos. É o campo. É, irmão Wanderson? É o campo.
Campo é aqui, onde eu estou. Mas é interessante, irmãos, que quando nós vamos para o campo, nós temos que ter uma visão de campo, não como eu quero ter uma visão de campo, mas uma visão de campo de Deus. O que Deus vê como campo? Não sou eu. Não é o campo que eu determino. É o campo que Ele determina. É o campo que Ele vê. E temos um texto maravilhoso de Mateus capítulo 13, versículo de número 1 a 8. E depois no versículo 18 a 23. Olha o que é a visão de campo para Deus, de Jesus Cristo. É um texto um tanto quanto grande, mas os irmãos conhecem esse texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele enquanto todo o povo ficava na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Isso se faz aonde? Num campo. Num campo. Enquanto lançava a semente, parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte daquela que caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e a 100, 60 e 30 por 1. Agora no versículo 18 a 23. Portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Você, não sei se tem alguém aqui que trabalhou em terra. Não sei se alguém que foi agricultor. Não sei. Mas talvez tenhamos uma ideia. Nenhum agricultor, nenhum que vai plantar, sai para plantar e joga a semente de qualquer maneira. Acontece isso na realidade. Mas o que o irmão acha? Você vai plantar lá a sua hortinha. Você pega lá e joga a semente. Pronto. Vai esperar. É assim que funciona? Em nenhum momento. Nenhum momento. Todo agricultor, ele vai fazer o que antes de plantar? O que ele faz? Prepara a terra. Ele tira da terra o quê? As pedras, afofa a terra, põe os adubos necessários, a oxigenação do solo, ele passa aquele arado ou enxada, né? E depois de preparar aquele campo, ele põe as sementes de forma cuidadosa no seu lugar certinho. E depois ele deixa para lá. Agora Deus dará o crescimento, Deus vai dar o fruto e acabou. É assim que funciona? Não. O que faz o agricultor? Ele vai regar, ele vai cuidar, ele vai trabalhar para que o fruto chegue, né? Para que aquilo que ele fez tão suadamente antes possa colher em abundância. Isso é visão de campo, de Deus. Ele está dizendo para você o seguinte, que as pessoas, normalmente, elas recebem a palavra de Deus. Bacana, lindo, gostei, nunca tinha visto esse negócio tão bom. Mas, diz Jesus Cristo, que estes, lá no versículo 19, primeiro, quando vem o maligno, arranca do seu coração. Por que o maligno veio? Por quê? Porque a terra caiu à beira do caminho.
a semente caiu no meio do caminho. Ficou exposta. O que você tem que fazer? Preparar aquele caminho para que a terra não fique dura e a semente exposta, e assim as aves do céu não venham e arranquem. Elas estejam lá dentro plantadas. Tem que arar aquele negócio, afofar aquele negócio. Outros são aqueles que, segundo Jesus Cristo, a palavra é lançada, mas o terreno é pedregoso, cheio de pedra, e ouve a palavra de Deus com alegria. Encontrei Jesus Cristo. E aí coloca a raiz. Só que a raiz é tão pouca que diz o texto que nem raiz tem em si mesmo. E aí permanece por pouco tempo. Porque quando vem as tribulações, isso é fato, nós passamos por tribulações. Essa semana eu vi uma frase interessante, não é minha, é uma frase muito inteligente. Provações e dificuldades é privilégio dos vivos. Nós que estamos vivos. Todos nós vamos passar. Mas vencer as tribulações, vencer as tempestades, é privilégio dos sábios. Todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por dificuldades, mas o sábio as vence. É privilégio de poucos. Então Jesus Cristo está dizendo o seguinte: tem pessoas que vai receber, mas as provações vai vir e o negócio vai ficar feio. O sol vai sair. O sol vai esquentar, vai fazer mais de 40, sensação térmica de 50. É Bangu. E aí esse indivíduo vai fazer o quê? Não, estou sofrendo muito, eu achava que tivesse que ser melhor, eu não quero saber nada disso não, estou indo embora. O que faz o homem? O lavrador vai trabalhar a terra, vai proteger contra os raios solares. Tem plantinhas que você não pode plantar direto no sol, sabia dessa? Tem plantas que precisam de sol, quase que todo dia, o dia todo, aliás. Mas tem plantinhas que precisam ser cuidadas, né? Lá em casa a gente está passando por uma turma de escola de plantação, né? A Adriana gosta de plantar. O alface, por exemplo, vai botar o alface no sol logo nos primeiros momentos que eles brotam, morre tudo. Tem que botar uma coberta assim, um negocinho para amenizar o sol. Mas depois, quando ela começar a pegar força, aí sim, vai para o sol. Tem plantas que são delicadas. O que faz o lavrador? Ele vai trabalhar, ele vai proteger aquela planta. E o terceiro grupo também que ele fala aqui é aquela que caiu no meio dos espinhos. Sufocaram. Os espinhos são aqueles que, de Jesus Cristo, que ouve a palavra e a preocupação desta vida, o engano das riquezas, o sufocam, tornando-as infrutíferas. Tem que tirar os espinhos, tem que tirar o capim, o mato, as ervas daninhas. Tem que limpar, tirar aquelas plantas que estão ali plantadas para tirar e sufocar as que estão não dando seus frutos. Isso é o lavrador que tem que fazer, o cara que tem que trabalhar. E por fim, aquele que caiu em boa terra. Você que tem que ir, e eu também, temos que trabalhar os corações das pessoas. Não é ir por ir, não é fazer o trabalho de Jonas somente, que entrou para a cidade de Nínive e um dia pregou tudo que queria pregar e saiu e ficou esperando a destruição. Não, temos que ter um trabalho constante, de trabalho de preparo e manutenção para que o reino cresça. Terceiro, batizar. É um outro problema que, infelizmente, como eu falei, o tempo às vezes nos trouxe certas coisas erradas, porque a palavra de Deus não foi estudada. Eu estava fazendo uma pesquisa em outras religiões, por que os batismos por aí são deturpados. E eu achei um site interessante, eu vou citar porque eu vou ler o texto, tá? O site Canção Nova. Esse site diz o seguinte: preste atenção, das heresias que entram dentro das igrejas por falta de estudo da palavra de Deus. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, que abre o acesso aos demais sacramentos. Por meio dele, somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornando-nos membros de Cristo, incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Em latim,
baptis et sacramentum regeneratio per aquam in verbo, que quer dizer, o batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Quando recebemos o sacramento do batismo, transformamos-nos de criaturas para filhos amados. Lindas palavras, mas teologicamente totalmente errada. Por isso que é a necessidade de aprender. O batismo não salva. O batismo não regenera. O batismo não purifica ninguém. O batismo não faz de ninguém participante do corpo de Cristo. O batismo é uma ordenança, é uma ordem. É vamos usar a palavra ritual, né? É um memorial. É algo que você tem que fazer para lembrar o indivíduo do que ele aconteceu na vida dele. E eu tenho certeza que todo mundo já sabe o que quer dizer o batismo. O que quer dizer o batismo? Morte para o mundo. Está representando morte para o mundo quando? E depois, quando sobe, ressurreição para Cristo, vida para com Cristo. É somente isso, para você lembrar desse detalhe. E Jesus Cristo quer que faça isso. Por que Ele quer? Porque Ele quer. Acabou. Não vai salvar ninguém, não vai purificar ninguém dos pecados. Mas por falta do estudo da palavra, heresias foram entrando. Aí, baseado nesse tipo de pensamento, crianças eram batizadas e ainda são batizadas. Pessoas só estão salvas se estiver dentro da igreja. E para estar dentro da igreja é só o batismo. Então fazem parte do corpo de Cristo. Olha as heresias. Muitas heresias. Quem pode ser batizado? Quem é que pode ser batizado? A resposta está na Bíblia. Isso aí. Atos capítulo 8, versículo 35 a 37. O melhor exemplo que nós temos. Diz o texto, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, que ele estava lendo Isaías, o eunuco, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E aí o eunuco disse, olha que água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração, se for dizimista, se ter pertencido a uma classe de catecúmenos, e depois de tudo isso e mais algumas outras coisas, você pode ser batizado. É assim que o Filipe diz? Não. Mas veja que o que eu citei aqui são práticas, inclusive, de muitas igrejas da nossa denominação e de outras. Não, para ser batizado, precisa passar por uma classe de catecúmenos. Isso é invenção católica. Desculpe a expressão. Não, você precisa ser dizimista. Espera aí. Não, você precisa ser casado para alguns. E começam as heresias. Por quê? Veja, são coisas que foram introduzidas baseadas em pensamentos errados das Escrituras. O que disse Filipe a eunuco? Vou repetir a pergunta. Você pode se crer de todo o seu... Aí ele deu a pública manifestação de fé dele. Qual foi a pública manifestação dele de fé? Tão pública que até você sabe. Creio que Jesus Cristo é o Filho, e se você continuar lendo, desceram os dois às águas, e então Filipe o batizou. Para ser batizado, basta crer. Não me interessa o resto. O resto é dele com Deus. A Bíblia não me dá normas para isso. Não existe pré-requisitos a não ser o crer em Jesus Cristo. Só isso. Quantas pessoas vivem vidas, às vezes, religiosas, amarguradas, porque foram postos tantos regulamentos que ela não conseguiu nem chegar às águas dos batismos. Só que Jesus Cristo não disse, tem que ser batizado aquele que... Não. Jesus Cristo disse, ide, prega o evangelho, e depois faça o quê? Batize. Quem? Aquele que crê. Aquele que crê. Mas como é que eu vou saber, pastor, se ele creu realmente? Meu filho, você nunca vai saber. Nunca vai saber. Sabe por que você nunca vai saber? Porque eu não estou dentro do coração dele e eu não consigo ler o coração dele. Isso é coisa de Deus. Então eu não vou saber nunca se ele creu em Jesus Cristo. Mas ele fez isso, fez assado, e você não faz aquilo e aquilo outro? E às vezes até escondidas. Quem é pecador? Todos. Quem depois de regenerado não pecou mais? Ninguém. Todos pecamos. Mas graças a Jesus Cristo que intercede por nós.
E não queremos viver em pecado, lógico, é evidente. Por isso nós temos uma vida de santificação, processo. Cada dia é melhor. Se for esperar o indivíduo ficar bom para batizar, meu filho, nem você devia ter sido batizado. Quarto, dedicação ao ensino. Todos devemos ensinar. E aí nós voltamos ao início, percebe? Tem que ter um preparo. Preparo para ensinar. Preparo para falar. Em Atos capítulo 11, é um exemplo lindo esse aqui, irmãos. Acompanhe comigo. Atos 11, 24 a 26. Há um detalhe nesse texto que, para entendê-lo, tem que conhecer duas coisas. Primeiro, o que está escrito na Bíblia, do jeito que está escrito, é plano de Deus e tem um ensinamento a passar. Segundo, contexto da história. E muitas das vezes nós erramos por não conhecer a história, porque não estudamos. Atos capítulo 11, versículo 24 a 26. Acompanhe. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. E está falando de quem? Barnabé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Estava até falando com o irmão Zago sobre isso. Alvoroçaram o mundo. Duas coisas a pensar aí. Primeiro, Barnabé foi buscar Saulo. Saulo estava onde? Estava na casa dele, em Damasco. Fazendo o quê? De molho. Deus colocou ele lá de molho. Fica quieto aí, Paulo. Ou Saulo ainda, né? Fica quieto aí. Você está se achando muito ainda. Você precisa aprender mais. Deixou ele lá de molho. Grande apóstolo, hein? E depois, quando passou o tempo, Deus tocou no coração de Barnabé e Barnabé foi atrás de Saulo. Chegando lá, trouxe Saulo para cá. Mas quem ensinava? Barnabé ou Saulo? Barnabé. Saulo estava de ajudante. O texto coloca Barnabé em primeiro lugar e Saulo em segundo, propositalmente. Não era Saulo e Barnabé, era Barnabé e Saulo. Você e eu fazemos essas alterações normalmente, né? Porque somos limitados mesmo. Mas Deus, que tudo sabe, e do jeito que escreve é perfeito, se ele botou Barnabé, tem um motivo. Qual é o motivo? Barnabé que estava ensinando. Saulo estava ajudando. Então, repare, você tem que ensinar. Mas primeiro, para ensinar, você precisa aprender. E precisa estudar. Precisa se aperfeiçoar. Precisa ouvir o que Deus tem para dizer. Num resumo aqui, Paulo se converte. Vai para lá, para a cidade, e lá na cidade, então vem coloca a mão a ele. Você lembra o nome dele? Ananias. Aí, depois, Saulo, encontrei Jesus, né? Aquela alegria de novo convertido, né? Encontrei Jesus, vou lá para Jerusalém. Chegou em Jerusalém e se deu mal, porque os apóstolos não quiseram aceitar ele. Rapidamente. Aí ele se achou, não, mas eu sou melhor do que esses caras. Afinal de contas, eu sou estudado, eu fiz os pés de Gamaliel, não sou qualquer um, esses pescadores, né? Saulo, vira Deus para ele, mais ou menos assim, né? Parafraseando o texto. Vai para casa, vai. Vai para casa. A coisa não funciona assim, não. Está muito ainda que quebrar nesse camarada aí. E ele passou um tempo bem distante dos apóstolos, ainda estudando, aprendendo, se quebrando. Aprendendo para poder ser o grande apóstolo Paulo que nós o conhecemos. Um grande missionário que abriu inúmeras igrejas, que fez várias viagens e realmente terminou a vida, como ele pôde dizer. Como é que ele disse no final da vida? Combati o bom combate. Ele não está inventando isso. Acabei a carreira, ou seja, ele foi até o fim onde Deus havia preparado para ele. E depois fez o quê? Guardou a fé. Mas o problema é que hoje, às vezes, nós temos pessoas na igreja que falam assim, eu combati o mau combate, não acabei a carreira e larguei a fé. Deixa esse negócio para o pastor, para os diáconos, para a missão alcance, esse negócio, deixa isso para lá. Né? Não vai dar para mim fazer, não. Ih, é muita coisa. Eu vou lá. Gastar, tem muito tempo, está muito sol, está muito calor, está muita chuva, está muito vento. Estou muito velho. Olha o exemplo do cantor aí que eu falei agora há pouco. Mas para fechar isso tudo,
E aí eu concluo uma coisa fundamental nisso tudo. E eis que estou convosco todos os dias. Deus não nos abandona. Por que que Deus não nos abandona? Porque Ele nos ama. E esse amor é fundamental para que esse processo todo se feche. Esse amor é algo fundamental. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Olha só, presta atenção. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É meu inimigo. Mas eu, Jesus Cristo lhes digo, ame o seu inimigo e orem por ele, aqueles que o perseguem. Vou repetir, presta atenção. Diz ele, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Pensa comigo, isso é fácil? Não. N-A-O, maiúsculo todas. Não. Por que que é difícil, irmãos? Continua o texto. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus. Olha, já está dando um exemplo para você. Ó. Eu dou sol para os maus e para os bons. Aquele assassino, estrupador, aquele que fez aquela atrocidade toda, Deus também o ama. Igualzinho a você. Se vocês amarem aqueles que o amam, em outras palavras, que graça tem isso? Está fazendo mais que sua obrigação. Até os publicanos fazem isso. Até eles. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, e daí? Estamos fazendo mais do que obrigação. Até os pagãos fazem isso. Aí vem a palavra final e fecha. Portanto, concluindo, não saiam dessa conclusão. É aqui. Sejam o quê? Perfeitos. Se Cristo está dizendo para você e para mim que eu tenho que ser perfeito, cai por terra aquela ideia de que nós não podemos ser perfeitos. Porque Cristo nunca vai pedir de você e de mim algo que Ele sabe perfeitamente que nunca vai acontecer. Ele está mentindo, está cobrando o que não tem e não pode dar. Mas Ele te entende e sabe que realmente nós não somos perfeitos. Mas nem por isso Ele fica calado. Ele diz, seja o quê? Perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Não fujam da realidade. E isso só é possível com amor, porque Ele nos amou ainda quando nós éramos seu o quê? Inimigos. Ele morreu na cruz do Calvário quando você e eu não merecíamos nem sequer uma migalha do amor de Deus. Ele morreu por você e por mim quando você ainda era considerado ainda por Deus inimigo. Então, irmãos, pense comigo. Se Ele fez o que fez e está dizendo para você fazer, é porque você pode fazer. Porque Ele está conosco todos os dias. Até quando? Consumação dos séculos. Percebeu? Até o fim. Até o fim, Ele está conosco. Portanto, irmãos, 4 objetivos que a igreja tem. 4. Primeiro, tem que aprender, estudar. Isso não é de vez em quando, aos domingos, mas todos os dias. Segundo, ir. Como eu falei, é imperativo, é afirmativo. Você tem que ir. Ele já fez a parte dele. Segundo, batizar. E aí me lembro de um detalhe. Eu não gosto na conclusão de aplicar coisas novas, não, porque foge às regras da homilética. Quanto tempo nós não batizamos alguém? Quanto tempo? Faça as contas. Estamos cumprindo com o ID. E depois,
ensinar. Estamos muito preocupados em querer ensinar, mas também não estamos preocupados em aprender. E a consequência disso é que esse processo está quebrado em algum lugar. Não estamos indo, não estamos batizando. Percebe? Alguma coisa está quebrada aqui, nesse quarteto aqui. Pense. O que nós temos que fazer para melhorar? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, disse Paulo. Vamos nos examinar, porque é esse o objetivo que Deus quer de cada um de nós. O que Ele tinha que fazer, já fez. Faça você agora aquilo que você tem que fazer. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que nos ajude, porque isso é uma coisa difícil realmente. É uma coisa difícil de ser feita. Vamos orar nesse momento. Depois nós temos alguns avisos a fazer. Sim. Foi levar em... Tá, irmã Leni não estava sentindo bem. Vamos orar por ela, né? Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser aquilo que Ele quer que sejamos, para a honra e glória do Seu nome, e não para a nossa honra e glória. Amém, irmãos? Vou pedir a irmã Neia, irmã Sidneia, né, que vem até aqui à frente, e nos eleve a Deus na palavra de oração, colocando diante do Senhor o pedido de todos aqui. Nos ajude, Senhor, a cumprir com os objetivos dEle para nossas igrejas. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que foi dito aqui, que nós possamos ter o entendimento da Tua palavra e seguir os Teus caminhos. Senhor, abençoa cada família, cada irmão aqui presente. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, que ela possa crescer, que nós possamos fazer a nossa parte, Senhor, que o Senhor nos determinou, que é o ID. Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final desse culto. Vamos cantar o cântico Ide Pregai. Ide Pregai. Vamos nos colocar em pé? Aproveitando que estamos próximos das missões, e vamos cantar. Cristo.
e pregai. Vamos orar? Irmã Marta, nos eleve, Deus, a palavra de oração. Senhor amado e querido, graças nós te damos, ó Pai, porque nós estamos aqui reunidos para te adorar, para te louvar. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de te conhecer. Nós temos, Senhor, como o único Salvador e Senhor de nossas vidas. Senhor, capacita-nos, Senhor, para cumprir o teu ídolo, ó Deus, e que possamos, Senhor, ser sempre obedientes à tua palavra, Senhor, e seguir os seus mandamentos. Usa-nos conforme tu queria a tua vontade. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, meu Deus. Amém. Poder sentar, irmãos. Temos alguns avisos a fazer. Vou pedir ao irmão Zé Bento, o pastor Carlos César, que vem até aqui à frente, né? Que vão falar algumas coisinhas das programações. O irmão Zé Bento vai falar sobre o andamento dos tijolinhos e da nossa obra. E o pastor Carlos César vai estar aqui à frente falando sobre a programação da terceira idade, que vai começar, não é isso, pastor? Então vem até aqui à frente, pastor. Enquanto eles estão vindo, deixa eu falar aqui para os irmãos. O pessoal de finanças, hoje, às 18 horas, nós teremos a nossa reunião. E o pessoal da cantina, logo depois do culto à noite, também teremos uma reunião. Um pedido. Quem tiver agora, vamos tentar disciplinar uma coisa. Quem tiver pedidos, avisos para serem feitos, traga a irmã Marta. Né? Nós já conversamos sobre isso. Que nós vamos gravar para projetar ali os avisos, né? Então, os nossos avisos, por favor, os irmãos que tiverem, tragam para, a partir de março, nós realizarmos esta atividade. Logo após, temos a cantina, né? O almoço para a obra, tem sobremesa, tem um negócio lá gostoso que o irmão Ribamar falou que fez, que eu vou sequestrar e comer até antes do almoço, que o negócio